Olá, minha gente. Nosso vídeo de hoje eu diria que é o final dessa série que nós temos falado da luz do Evangelho que tem brilhado ao longo do tempo, né? Por isso, a base da nossa reflexão hoje é Apocalipse 18, verso 1, que diz assim: Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Percebe aqui o termo iluminado? Então, é a última iluminação que Deus fará sobre a terra. É sobre isso que nós vamos tratar. Mas ele dizia com grande voz, ele clamava a queda da Babilônia. O verso 2 diz assim: Ele clamou com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Oh, só a primeira parte do verso aqui, né? Essa é a mensagem desse anjo. Agora, por que que diz depois, né? Assim, depois destas coisas vi descer outro anjo. Por que outro? Porque em Apocalipse 14, a partir especialmente do verso 6 até o verso 10, 9, 10 mais ou menos, existe três anjos, cada um com uma mensagem. O primeiro anjo, a mensagem dele é do verso 7, diz assim: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então essa é a mensagem do primeiro anjo. Vale a pena dizer que anjo aqui não é literalmente anjo, mas mensageiro, quer dizer mensageiro. É o trabalho da igreja, né? Da pregação do evangelho. E o segundo anjo, que está de acordo com a mensagem daqui desse quarto anjo, vamos chamar assim, quarto anjo, né? O segundo anjo assim: caiu, caiu a grande Babilônia. Quer dizer, a mesma mensagem aqui desse anjo do capítulo 18. E o terceiro anjo, a mensagem dele é uma advertência para que os crentes, o remanescente, eu gosto mais desse termo remanescente, né? Não participe, não adore a besta, nem a sua imagem. Pois bem, essas três mensagens angélicas é o que a igreja faz na atualidade, anunciando o nome de Cristo, anunciando o evangelho da maneira mais poderosa possível que a igreja possa realizar. Agora, no que consiste a queda da Babilônia? A queda da Babilônia, que na verdade já começou a cair, mas ela cairá definitivamente com o trabalho desse quarto anjo, que com grande autoridade iluminará a terra. Essa profecia ela já começa a se cumprir, mas ainda não chegou no seu apogeu. Ela vai chegar exatamente no final da história. E esse anjo, esse quarto anjo aqui, é o próprio Espírito Santo. Porque nesse tempo será a manifestação do Espírito semelhante ao que foi no Pentecostes. Lá com os discípulos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens, eles se tornaram tão intrépidos e cheios de poder que era incontestável o seu trabalho. De tal maneira que a ocasião, só vou dar esse exemplo aqui, que é Atos 3, verso 6, Pedro e João vão ao templo e ao chegar à porta formosa, ele se depara com um aleijado pedindo esmola, que vivia ali costumeiramente fazendo isso. Então Pedro para diante do aleijado e diz assim: olha para nós. E o homem olhou e Pedro disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Ele falou, geralmente as traduções ele falou no singular, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, pegando o homem pela mão direita. E o homem de um salto levantou, perfeito, sem nenhum problema, entusiasmado, entrou no templo dando glória a Deus. Agora esse detalhe, não tenho prata nem ouro. Diferente de hoje, que hoje o dinheiro rola solto, né? Então, isso é uma condição que deixa o poder da igreja bastante fraco. Mas isso não vai durar para sempre. Quando chegar esse quarto anjo, vai ser do mesmo jeito, sem prata e sem ouro, porque será a manifestação do Espírito Santo em profusão tão grande que não dá para a gente ter a ideia exata do que será. Eu posso dizer que o que vai acontecer é o que está escrito em Joel capítulo 2. Deus diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
sobre os velhos que terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Esse tempo incontestável, o remanescente de toda parte, de todos os quadrantes da terra, desde o extremo oriente, da China, dos rincões da China, da Índia, da África, das Américas, do Oriente Médio, de qualquer parte dessa Europa que hoje está apostatada, levantar-se-á um remanescente cheio do Espírito Santo. E esse remanescente colocará as mãos sobre os enfermos e as doenças desaparecerão. Sobre os aleijados se endireitarão. Sobre os cegos recuperarão a vista. E até sobre os mortos ressuscitarão mortos. Será realmente uma manifestação tão grande, que não tem contestação. Haja vista que simultaneamente Satanás se levantará, fazendo também grandes maravilhas, fazendo, como diz Apocalipse 13, o verso 13, até fazendo descer fogo do céu à terra. Será um embate semelhante àquele que aconteceu ali no Egito. Moisés e Arão diante de Faraó e seus sábios. Moisés fazia as maravilhas pelo poder do Espírito, e os sábios de Faraó também faziam maravilhas, mas nós sabemos como Deus prevaleceu, e assim Deus prevalecerá nesses últimos dias. Será o cumprimento da profecia de Jesus de Mateus 24, 14. Ele disse assim: e o evangelho será pregado a todas as nações, tribos, nações e língua, e então virá o fim. E eu me lembro agora de uma passagem de Isaías 41, verso 17, quando diz assim: as nações são para Deus como nada. A Babilônia será como nada diante do Espírito Santo, ela será desmoronada e Deus prevalecerá. E então, aí diz, aí então virá o fim. Que fim é esse? É a volta de Jesus com poder e grande glória para buscar o seu povo. Portanto, nós não precisamos ficar preocupados porque que a igreja vai tão devagar. A igreja não tem poder para fazer essa obra. A igreja vai trabalhando do jeito que pode, movida também pelo Espírito, mas não em profusão. Mas quando chegar o dia, quando chegar esse momento do quarto anjo, desse anjo que com grande autoridade iluminará a terra, aí sim, eu quero que nós passemos essa noite de sexta-feira tranquilos, um sono gostoso, e amanhã sábado, um sábado também alegre, depois domingo e a semana toda, nessa bendita esperança da breve volta do Senhor Jesus com poder e grande glória. Portanto, não esqueçamos que o justo viverá pela fé. E também não esqueça de dar um like e mandar esse vídeo para muita gente. Um abraço e até o próximo vídeo.